Eclesiastes capítulo 11. Aleluia. Canta mais uma vez enquanto você procura o texto. Te damos todos. Pode ser, não. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Irmão, pode se assentar. E eu queria, nessa breve palavra dessa noite, primeiro a gente ficar, porque eu vou pregar esse texto hoje. Porque estava na escola dominical hoje pela manhã, acompanhando as aulas de algumas classes, e acompanhando a aula do pastor Leonardo. Foi uma aula inclusive excelente hoje. E Eclesiastes me veio ao coração. O meu coração e a minha mente foi a Eclesiastes. Eclesiastes é aquele livro da Bíblia que alguém chamou de o livro mais mal-humorado da Bíblia. É um livro de alguém aparentemente fatalista, de alguém desanimado com a vida ao final dela, de alguém querendo desanimar as pessoas a viver, encaminhando-as ao melhor tipo de morte possível. É atribuído a Salomão a autoria de Eclesiastes, mas Eclesiastes, como o próprio nome sugere, é uma pregação, é um orador falando a alguém, e alguém diz que pode ser inclusive outra pessoa que escreveu, que disse essas palavras e atribuiu a Salomão para dar um ibope maior. Igual quando você põe uma frase no Facebook e você colocar que é sua, ninguém vai curtir, você põe o nome de alguém interessante lá para dar uma moralzinha. Mais ou menos isso que algumas pessoas sugerem. De maneira que esse livro vai até certo ponto na sua estrutura, tratando a vida nesse viés, aparentemente um viés fatalista, de finalização mesmo, de apontamento para a morte. E a certo ponto parece que ele começa a responder um questionamento, isso lá pelo capítulo 9, dizendo: ora, se nós vamos morrer, e se tudo é passageiro, se tudo é efêmero, se tudo é vaidade, então não há muito o que fazer dessa vida. Ele diz: não, exatamente pelo fato de que a vida é curta, de que a vida é breve, de que a vida é efêmera, a gente deve fruir essa vida da melhor maneira possível. A gente deve viver essa vida da maneira mais vivida que a gente puder, porque você só tem uma vida. Alguém diz, eu não sei a quem pertence a citação, de que a vida é curta, mas é larga. Então o fato da vida ser curta não nos permite viver, segundo o Eclesiastes, segundo o pregador, sem o apego à verdade, sem o apego à sabedoria, sem o apego ao otimismo, sem apego à sabedoria. Como disse, na verdade, para ele a sabedoria é a base da vida. E ele aponta ao final do livro a sabedoria de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas e o poder criador e sustentador de Deus como a razão de tudo. Ou seja, isso é breve aqui, mas isso aponta para algo maior, para algo eterno. Isso dura pouco aqui,
mas isso vai desencadear em coisas maiores e melhores lá. E no capítulo 11, que é o que nós lemos, ele está fazendo alguns conselhos práticos para a vida e de como a gente deve reagir a alguns fatos da vida, ao medo, ao imobilismo, à ansiedade, à falta de segurança, à instabilidade, que é inclusive o momento em que nós estamos vivendo na nossa nação. O quadro político não é desesperador apenas na conjuntura nacional. Você olha nas cidades, você olha nos estados, você olha em todos os ambientes, você consegue ver um certo ambiente de medo. Hoje eu peguei uma fila de uns 5 minutos para abastecer o carro. A imprensa tem essa coisa toda de fila, mostrando as filas, é porque é rico que faz a imprensa. Porque pobre já está acostumado com fila há muito tempo. É a fila da promoção da Eletrosom, que a gente pega para pegar a televisão de manhã. É a fila no posto de saúde para pegar sempre para consultar o menino. É a fila na Caixa Econômica. Fila. Nós já estamos acostumados com fila há muito tempo. E aí eu estava lá na fila hoje conversando com o frentista do posto. E ele dizendo, as pessoas estão nesse desespero todo. E aí chega aqui, manda completar o tanque. E aí põe R$30, R$20, porque é o que a gente abastece mesmo. A gente chega lá, põe 10 conto. E fica esse desespero, por quê? Porque a gente já põe 10 contos sempre. Então, as pessoas estão desesperadas. Elas estão numa ansiedade injustificada pelo cenário, que causa esse medo, que causa essa pressão. E isso denuncia o que está no coração dessa humanidade, desse tempo. A ausência de segurança, a ausência de paz, a ausência de tranquilidade. Tudo põe medo. É só você ver, por exemplo, quando a terra treme em Montes Claros. Tem um tempinho já que não treme. Treme, todos os pastores já falam, tem que preparar que esse domingo a igreja enche. E tem que preparar os bancos, todo mundo com medo. Na hora que esquece que a terra tremeu, todo mundo some de novo. Porque a gente fica aquela sensação de tudo põe medo. Tudo causa desespero. Eu lembro esses tempos atrás, que teve um negócio da lua sangrenta. E Jesus ia voltar na lua sangrenta, e o demônio ia aparecer na lua sangrenta, e era o fim do mundo, a luz. Aquilo para eu acalmar a Bela lá em casa, meu. Mas deu um trabalho, falei, Bela, essa lua vai ficar vermelha hoje, amanhã ela vai ficar amarela de novo, depois vai ficar branca, é a mesma lua, Bela. Aí que ela tranquilizou, mas a gente vive nesse desespero. A gente fica procurando motivo para o desespero. Se você tem dinheiro, você fica desesperado e perde a paz, porque agora você acha que todos os seus amigos são por causa do dinheiro, que você vai ser roubado por causa do dinheiro, que o governo vai pegar o seu dinheiro, que você não vai pegar o seu dinheiro, e se eu perder esse dinheiro, se você não tem dinheiro, você perde a paz, porque eu não tenho dinheiro, como é que eu vou conseguir dinheiro, como é que eu vivo sem dinheiro, como é que eu vou ter amigos sem dinheiro, como é que eu vou fazer? E aí você está com saúde, você fica, eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho que comer bem, porque senão eu vou perder a saúde, porque senão como é que eu vou fazer sem saúde, como é que eu vou criar esses meninos sem saúde, como é que eu vou... Aí você perde a saúde, aí você perde a paz. Meu Deus, agora como é que eu faço sem saúde, como é que eu crio esses meninos sem saúde, e agora como é que eu faço, meu Deus do céu, vou mudar a alimentação, porque eu estou sem saúde, e começo a fazer dieta, e agora a moda é fazer dieta e botar no Instagram, né, que você faz ele 30 dias, não consegue fazer mais, e aquele negócio. Então a gente vive essa coisa toda. Eclesiastes vem nos ensinar que o pessimismo na vida, ele só traz prejuízos, que o medo na vida, ele é uma doença. O medo vira uma enfermidade. A ansiedade também é uma doença. Ela vira uma enfermidade e ela causa muitas outras enfermidades. E esse medo, essa ansiedade pode causar em nós ou um frenesi desesperado, corre para o posto de gasolina, corre para ir no médico, corre para ir não sei aonde, corre para ir na igreja, corre para buscar não sei o quê, corre para aquela espiritualidade louca, e aquela coisa toda, ou então te causa um imobilismo, você fica parado, porque você não sabe o que fazer, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe onde vai dar, você não sabe se você pode investir, você não sabe se você pode ir, você não sabe, e você fica ali imobilizado. E ele está dizendo aqui, não é assim que a gente deve viver a vida. A gente tem que lutar para sobreviver. A gente tem que empreender e se lançar à guerra da vida, porque a vida é isso mesmo.
ela é curta, mas ela é um ambiente de batalha. E você tem que lutar por essa vida sem ansiedade, sem medo, sem pessimismo, sem tudo isso. Primeiro, porque tem coisa na vida que a gente não vai conseguir controlar. É aquilo que eu chamo aqui sempre da síndrome de Deus. A gente fica com medo daquilo que a gente não tem controle. E a gente não vai conseguir controlar tudo. E tem gente que fica louco quando a coisa foge do controle. Quando não é ele que manda, quando não é ele que mede, quando não é ele que diz, quando não é ele que faz a projeção, quando não está no cálculo dele. Não é assim. Ele está dizendo que a gente não pode prever a chuva. A gente não pode prever a semente que vai frutificar. Ele está dizendo no contexto rural que você come pão, o pão que você vai lançar sobre as águas, o pão que você vai investir. Inclusive, se der tempo, eu vou falar um pouquinho desse pão sobre as águas. Mas esse pão vem da farinha, que vem do trigo, que vem da semente. Se o camarada que está lá no campo ficar com medo de plantar a semente, não tem pão aqui. O seu medo prejudica muita gente nessa cadeia da vida. A sua falta de ação na vida prejudica muita gente. Ele diz, então, não se limite por aquilo que você não pode controlar. Continue lutando. O fato de eu não poder controlar tudo na vida não significa que eu posso ficar de mãos atadas, ou que eu tenho que ficar de mãos atadas. Existem coisas que eu não controlo, até porque elas não estão debaixo da minha responsabilidade. Por exemplo, o cultivo da terra. Se eu sou o fabricante do pão, ou o repartidor do pão, não é minha responsabilidade plantar o pão. É até uma coisa que eu acho que eu vi, foi Jonatas comentando isso, e Jonatas é engenheiro. E aí, ele diz que ele chega lá na obra, o Wallace, e aí o mestre de obra fala com ele. Não, o engenheiro entende de papel, né, Bruno? Entende de cálculo. O engenheiro não entende disso aqui, de por aí. Não é para entender mesmo. Isso ou aquilo. O negócio dele é o papel mesmo, é o cálculo no papel. Quem tem que entender de como colocar o cálculo em massa, em tijolo, é o mestre de obra mesmo. Então o engenheiro não pode ficar preocupado com aquilo que não é a responsabilidade dele. Ele tem que se preocupar com o cálculo certo. Não é, Larissa? Larissa, que é pedreira, sabe disso. E o mestre de obra tem que preocupar em colocar o tijolo dentro do cálculo que foi feito certo, no lugar certo. O que está lá auxiliando o mestre de obra tem que fazer a massa com a liga certa. Tem coisa que vai chegar lá no final pronto, mas é uma mistura de responsabilidades, e eu não posso me lançar a toda a responsabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem gente que quer controlar o mundo. Tem gente que morre porque ele atrai para si todas as responsabilidades. Então ele acha que tudo depende dele. Ele tem que dar palpite em tudo. Ele tem que participar de tudo. Ele tem que avaliar tudo. É um tipo de gente que vai ficar estressada, meu irmão. Vai ficar agitada. E se fosse só estressada e agitada, tudo bem. Vai ficar chato, vai ficar enchendo a paciência da gente na vida. Não é isso que Deus quer de você. Deus está dizendo que nem tudo é da sua responsabilidade. Eu posso escolher a semente. Eu posso escolher um jeito de plantar, se eu for responsável por isso. Mas eu não posso escolher como que essa semente vai frutificar. E nem se ela vai frutificar. E nem qual vai frutificar. Isso remete àquilo. Tudo que tiver as mãos para fazer, faz-o conforme a sua força. Cumpra a sua responsabilidade e deixa aquilo que não está no seu controle, que não está na sua responsabilidade, ao cuidado de quem pode. Você planta, mas Deus sabe como fazer aquela semente dar fruto. Deus sabe fazer a hora da chuva cair. Você não planta porque vai chover, você planta porque você acredita que vai chover. É sua responsabilidade mandar chuva? Por mais que você ache que é, não é. A sua responsabilidade é plantar, torcer, meu querido. E aí tem hora que é cruzar o dedinho mesmo e cantar, segura na mão de Deus e vai.
E vai dar certo isso? Sei lá. E vai florescer isso? Como é que eu posso saber? E isso vai, como que isso vai frutificar? Não sei. Estava ao meu alcance plantar a semente, e eu plantei. Eu li essa semana uma frase da Jane, que ela disse que a sorte é quando a chuva encontra um terreno cheio de sementes. Vou repetir, está na Bíblia não, mas é bonito. Que a sorte é quando a chuva encontra um solo cheio de sementes. Planta, meu irmão, planta. Até porque quem trabalha não tem tempo ao desespero. É o ócio que dá vazão ao desespero. As pessoas que estão envolvidas no cumprimento das suas responsabilidades, elas estão tão focadas naquilo que de fato está no controle, ao alcance, ao domínio, à força de suas mãos, que elas não conseguem, não têm tempo de se desesperar com aquilo que não está ao seu controle. Você tem que ir no cliente, não é não? Você sabe se ele vai comprar? Não. Você tem como obrigá-lo a comprar? Mas você tem que ir lá, não tem? Então vá. Você tem que lançar o produto, não tem? Lance o produto. Você sabe se ele vai dar certo? Não. Você sabe se ele vai... mas foi feito um teste, uma pesquisa. Mas na hora que lança é outra coisa. Lança, meu irmão. Cumpra a sua responsabilidade. E não se prenda. Não se ate por aquilo que está fora do seu controle. Segundo, existem coisas que a gente não consegue prever. Olha o que diz o versículo 2: você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Esse texto ele é meio sinistro, ele é meio fatalístico. Ele diz assim, em outras palavras: haverá algum tipo de desgraça na terra. Você só não sabe qual será e nem quando será. Meus irmãos, se a gente para no que a gente não pode prever, porque a gente estava esperando a chuva, nós estávamos falando de plantar a semente, né? Esperando a chuva, então a gente quer que caia a chuva. Só que quando a chuva cai, cai o raio também, mas você não sabe onde o raio vai cair. E dizem que ele não cai duas vezes no mesmo lugar. Como não está na Bíblia, melhor não acreditar muito, né? Mas não sei, é verdade isso, Humberto? Né? Humberto disse que não. Então, não sabemos disso. A gente não sabe o que vai cair. Tem coisa que é imprevisível. E isso é tanto pelo lado bom, quanto pelo lado ruim. Tem alguns fatores que a gente não compreende. Tem alguns processos que a gente não conhece. Tem algumas coisas que são próprias do círculo da vida, meu irmão. E ele está dizendo, você não sabe. E é por isso que ele está dizendo dessa repartição, porque aqui ele entra falando de generosidade. Ele está dizendo lá no capítulo 1: lança o pão, atira o pão, joga o pão. Ele está falando de investimento, falando, não tenha medo. A ideia de lançar o pão sobre as águas é de fazer um negócio com um porto que está do outro lado do rio. Você tem o pão e você joga o pão sobre as águas, para que depois de muito tempo você encontre. Investimento é assim, não é? Você põe um dinheiro em alguma coisa, você põe energia em algum lugar, você põe confiança em alguma coisa, para ver se depois dá certo. No meio disso, você não tem controle de todos os processos. Você não pode prever todas as coisas. Aí ele diz, então, reparta com muita gente, porque você terá de volta, quando precisar, o efeito da generosidade. É uma coisa triste, irmão, quando você precisa de colher sementes de generosidade e você não sabe onde elas estão plantadas. E você não sabe onde elas estão plantadas. Nós temos hoje muitas pessoas que reclamam muito da falta de amor das pessoas, da falta de generosidade das pessoas, mas elas não criam um ambiente de generosidade. Pode ter certeza disso, meu irmão. Quem está reclamando de falta de amor, de falta de generosidade, falta de companheirismo, é porque não plantou isso lá atrás. É porque não plantou isso lá atrás. E agora
ele não tem que pedaço de pão buscar, porque ele não repartiu com 7, com 8, ou com quantas pessoas ele poderia ter repartido. A generosidade é um círculo, e ela volta. E o texto do pregador está dizendo que todos nós seremos em algum momento submetidos a algum tipo de infelicidade na vida, e nós não sabemos onde ela virá, como ela virá, e se nós temos essa semente plantada, quando ela chegar, nós teremos a quem recorrer, nós teremos crédito em algum lugar, nós teremos fruto em algum lugar, e a gente precisa pensar nisso. A vida cristã não é uma vida que a gente pode olhar para Deus e colocar Deus como responsável de todo bem e o diabo como responsável de todo mal, e não entender que nesses processos, tanto Deus quanto o diabo estão se utilizando das pessoas. Deus está fazendo o seu bem no mundo por meio das pessoas, e o diabo está fazendo o seu mal no mundo também se utilizando das pessoas. E a gente precisa desenvolver essa consciência. Terceiro, a gente precisa lutar pela vida, porque tem coisas na vida que a gente não consegue mudar. O versículo 3 diz que se uma árvore cai para o sul, ela vai ficar caída no sul, e se ela cair para o norte, ela vai ficar caída para o norte. Tem a chuva, que a gente não sabe se vem, tem o raio, que a gente não sabe quando vem ou onde vem, e tem a árvore que cai, que a gente não sabe para que lado ela vai cair. Então, é o tipo de coisa que você não controla, é o tipo de coisa que você não prevê, e é o tipo de coisa que você não pode mudar. Quão feliz é aquele que tem esse discernimento. Eu comecei a aconselhar algumas pessoas, quando me faltava o discernimento específico, dizendo isso para elas: tem coisas que você vai pedir a Deus, e Deus vai te dar isso antes de você fechar a boca. Você nem terminou a oração, Deus já está lá batendo na porta e entregando a bênção. Falou: obrigado, Senhor. Sedex 10 do celestial. Chegou mesmo. Tem bênção que você vai esperar um pouco. Na hora que ela chegasse, falou: eu nem estava lembrando. Tem tanto tempo que eu pedi, que eu nem imaginei que ela chegasse. Ou que você vai estar até um pouco cansado de pedir. Agora, tem bênção, meu irmão, que você vai pedir e que você nunca vai receber. Amém? Porque tem situação na vida que você não pode mudar. Eu não posso chegar, e eu vou dar alguns exemplos aqui, não que isso envolva tudo, mas eu não posso chegar para uma irmã que está orando, pastor Austin, e aqui eu até tenho medo de desestimular a fé de muita gente. Ela está orando para aquele marido mala, mal educado, um cavalo, preguiçoso, tudo de ruim tem naquele homem. Ela já errou ter escolhido esse homem. Agora ela quer jogar na conta de Deus, que Deus vai mudar esse homem. Eu não posso prometer para ela: irmã, pode orar que Deus vai mudar esse homem. Não estou dizendo que Deus não pode mudar esse homem. Você entende a diferença? Deus pode mudar esse homem. Eu só não posso prometer para ela que agora é a responsabilidade de Deus consertar a escolha que ela fez. Possivelmente ela estará por o resto da vida pagando o preço da escolha errada que ela fez. Eu não posso dizer para um funcionário que é explorado pelo patrão que ele vai orar e o patrão dele vai virar um bom patrão na segunda-feira. Ou eu não posso dizer para o patrão que o funcionário que está lesando ele, que está fazendo o trabalho mal feito, que é só ele orar, que daqui 7 dias aquele funcionário vai ser uma bênção. Tem coisa que não vai mudar. Tem coisa que não vai mudar. Sabe o que eu preciso ter? Discernimento. Discernimento de Deus. Para que Deus me dê, para as bênçãos que chegarão rápido, a gratidão necessária de não transformá-las em objetos de alimentação do meu egoísmo e da minha fé torta, e de fazer de Deus o meu garçom para as minhas necessidades pessoais e para as minhas conveniências.
para as bênçãos que vão demorar, eu não me tornar um murmurador, e achar que Deus é lento, e achar que Deus não se importa, e achar que Deus não me entende, e achar que Deus não tem domínio das coisas. E para as bênçãos que não chegarão, eu não me tornar um cético, e achar que Deus não pode algumas coisas, e que Deus consegue algumas coisas e não outras, ou que algumas coisas estão no controle de Deus e outras eu vou ter que fazer com as minhas mãos. Não. Eu tenho que entender que para essas bênçãos que não me chegarão, Deus me dará pelo menos o fôlego da vida. E toda vez que Deus me dá a oportunidade de amanhecer vivo, Deus está dizendo: eu tenho controle sobre as coisas que você não tem. Eu posso fazer as coisas que você não faz. Eu tenho conhecimento de coisas que você não conhece. Eu tenho poder sobre coisas que você não pode. Então, ao invés de ficar reclamando, teorizando, relativizando, ansiando, viva! Porque o que você não pode fazer é dar vida, e vida eu estou te dando de graça todo dia. Então, pelo menos, viva! É isso que Eclesiastes está nos ensinando. E muitos de nós não estamos vivendo. Não estamos vivendo. Ora, a gente pode recorrer às palavras de Jesus, do nosso querido Jesus Cristo. Olha que serenidade se sente dessas palavras. Não se preocupe com a sua própria vida. O que eu estou dizendo? A vida Ele está dando. Quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, um parêntese aqui, ele está dizendo, já que você vai ter que buscar muita coisa, já que você vai ter que lutar por muita coisa, comece pelo reino de Deus. Comece lutando pelo reino de Deus. Já que você vai ter que atirar o pão sobre as águas e ir fazer algum investimento nessa vida, invista primeiro no reino de Deus. Já que você vai ter que repartir com 7, você vai ter que ser generoso para ter sementes de generosidade, para ter onde colher quando precisar, plante primeiro no reino de Deus. Já que você vai estar limitado por situações que você não pode mudar, acredite naquilo que é imutável, que é o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas essas coisas, a provisão, a vida, o que comer, o que vestir, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Leia o texto corretamente. Até brinquei com o Joab está aí? Brinquei com o Joab hoje de manhã. Falei, faça a leitura correta do texto para fazer o exegese correto do texto. O texto não diz que todas as demais coisas, porque quando a gente lê isso, a ideia é, se você buscar o reino de Deus, Deus vai te dar tudo que você quiser na vida. A ideia é, busca o reino de Deus primeiro, e todas estas coisas, estas que está no texto aqui acima, vos serão acrescentadas. Daquilo que você efetivamente precisa, seu Pai sabe. Daquilo que você basicamente necessita, o seu Pai conhece. É por isso que Ele deixou faltar gasolina no posto, porque Ele sabe que você não precisa necessariamente de gasolina, mas o pão na sua mesa, Ele prometeu, não vai faltar. O essencial para você cuidar dos seus filhos, ainda que sejam tantos como a areia da praia, como lá em casa, Ele diz, fica tranquilo, eu sei que você precisa. A saúde necessária para cumprir o ministério que Ele te confiou, Ele disse, fica tranquilo, eu sei do que você necessita. Ele sabe que você não pode ir pelado para o trabalho, nem para a igreja, apesar que muitos vão. Mas Ele diz, a roupa adequada, eu sei que você precisa. A comida para o seu sustento, eu sei que você precisa. Para de desespero, meu irmão. Não combina com crente, não combina com quem conhece a Deus. Isso é vida de medo, isso é vida de terrorismo,
Para com isso. Paulo, o santo apóstolo, diz assim: eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é ter necessidade de alguma coisa, e eu sei o que é ter fartura. O rei Agur, e talvez Paulo tivesse até lembrando das palavras dele, pede ao Senhor o seguinte: Deus, não te peço que me faças nem pobre e nem rico. Foi eles que inventaram a classe média. O rei Agur inventou a classe média. Ele diz: porque se eu ficar pobre, eu posso blasfemar de ti. Eu não sei se eu tenho condições de passar por necessidades, por momentos de escassez de necessidade, e manter a confiança em ti. Mas eu também não sei se eu tenho estrutura para ser rico, para ter fartura e me manter fiel a ti. Então, para que eu não te abandone na fartura e para que eu não te blasfeme na escassez, me dá o necessário. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe até onde Ele pode permitir a sua necessidade, e Deus sabe até onde Ele pode permitir a sua fartura. Aprenda a se contentar, aprenda a se adaptar. O que nós estamos dizendo é: viva a vida. E se a vida está louca, viva a vida louca, mas viva a vida, meu irmão. É isso que Deus quer que nós tenhamos a consciência. Ele deu essa vida para ser fruída do melhor jeito possível, e o medo não deixa, o desespero não deixa, a ansiedade não deixa. E é por isso que Paulo conclui dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Peça a Deus para te ensinar a dizer isso, meu irmão. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus quer dar paz ao seu coração. E eu queria que você orasse sobre isso agora. Se você puder fechar os seus olhos, reclinar sua cabeça, respirar fundo e dizer: Pai, os dias são mesmo maus, mas eu preciso, Pai. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que lançar o meu pão. Eu tenho que investir. Eu não quero a ansiedade. Eu não quero o egoísmo. Eu não quero o fatalismo. Eu não quero ser dominado pelo medo, pela desesperança. Não, não. Eu não quero ficar imobilizado. Ore ao Senhor sobre isso agora. Não perca a sua vida, meu irmão. O que tiver as mãos para fazer, faça. Viva a vida. É a hora de chorar, chore. Dá para fazer um churrasco? Faz o churrasco, me chama. Não dá para fazer churrasco? Frita o ovo, como o ovo em paz. Foi convidado para ir para a festa? Está faltando gasolina? Vai de bicicleta, mas não perde a festa não, meu irmão. Vai para a festa. Não tem festa nenhuma? Tem que ir para o hospital depois do culto? Vá para o hospital, sabendo que você vai voltar. Deus está cuidando de todas as coisas. Ah, mas eu estou com muito medo desse governo. O que esse governo está terminando em dezembro, meu irmão? Vai ser esse governo, vai vir outro, talvez até pior. Seu Deus não depende do governo para te dar o que você precisa. Se você condiciona seu Deus ao infeliz de um presidente da república, você não conheceu o seu Deus ainda. Você não conheceu o seu Deus ainda. Ore sobre isso. Feche seus olhos agora e pense no seu Deus. Diga: Deus, me faça audacioso. Me dê força e coragem para trabalhar nesse tempo. Me dê inteligência para investir no lugar certo nesse tempo. Me dá a condição de viver em paz.
Me mostre que da minha vida o Senhor está cuidando. Me tira o desânimo. Billy Graham disse que Deus nunca usará um homem desanimado. Eu li essa palavra de Billy Graham semanas atrás, bateu no meu rim, nos dois rins eu tenho, os dois, no esquerdo e no direito. E foi como se ele estivesse dizendo a mim, mesmo depois de morto: anima-te, homem, o seu trabalho é trabalhar. Trabalhe. Peça a Deus que vá à frente de você. Deus pode fazer o cliente fechar a compra. Deus pode fazer a sua empresa, onde você é funcionário, não precisar demitir ninguém. Deus pode fazer o seu ramo voltar a funcionar. Deus pode fazer o seu pouco recurso ser administrado com inteligência e com sabedoria. Deus pode dar condição de pagar essa dívida. Deus pode mandar o paciente de volta. Não falando que Deus vai colocar uma doença no paciente, mas pelo menos Deus fazer ele fazer um... Amém, princesa? Deus pode. Deus pode. Você tem que sair daqui em paz nessa noite, meu. Você tem que sair daqui em paz nessa noite. Você tem que sair daqui em paz. Em paz. Me pediram oração essa semana, porque cancelaram não sei quantos concursos. Eu disse: e daí? Vou cancelar todos os concursos do mundo. Onde Deus quiser te colocar, Deus te colocará. Só fique em paz. Só fique em paz. Só fica em paz. Você tem que sair daqui em paz.